Estou aqui com o pessoal da Dom Helder, o Felipe e a Jéssica, né? Já são clientes aí Rubens há um tempo. É, a Jéssica já participou de outras edições, né? O Felipe é a primeira. Felipe, como que está sendo aí pela primeira vez? Você já ouviu antes, né, os relatos Fechou. dos parceiros Obrigado. aí? Qual que foi a impressão do evento para você? Não, então, as impressões são ótimas, estamos gostando bastante. Nós viemos com um time bem completo, veio quase todo o time comercial, a Jéssica representando a tecnologia e também a nossa gerente de comunicação, e cada um participando de um talk, de um painel, entendendo um pouco do que a gente pode levar de novidade. A gente está curtindo bastante, né, Jéssica? Tem muita coisa para a gente implantar já. Jéssica, para você que já participou de outros eventos anteriormente, né, outras edições do RB, o que que você achou desse novo formato, né, em relação à sua experiência anterior e esse? Então, eu achei bem interessante. Na minha última experiência aqui eu acho que teve um workshop que cada grupo tinha que desenvolver um projeto, uma ideia. Foi legal porque acabou que forçava a gente, né, a conhecer outras instituições, mas esse formato também ficou muito interessante porque acaba que a gente pode escolher qual workshop que a gente quer participar, direcionar a dor ali da instituição que a gente está vendo e tudo. Então, dos dois, eu gostei bastante dos dois formatos. Que legal. E lá vocês já estão há um tempo com a Rubius, né? Como que era o processo de vocês antes, né, de ter a Rubius e qual foi a contribuição que a plataforma trouxe para vocês? Então, a gente, cliente TOTS RM, né, o portal do RM, eu imagino que seja a mesma dor de vários clientes, ele era muito rígido, então não tinha um suporte para matrícula online e veio a pandemia e tudo, a gente não tinha esse suporte do portal tradicional, aí acabamos indo, né, a gente já conhecia o Rubens, já como uma estratégia de captação, mas foi na pandemia que a gente conseguiu convencer de que seria o melhor para a gente poder continuar com o nosso fluxo de captação de alunos, né, que ainda não tinha uma estrutura, que a gente trabalhava do modo bem tradicional, que era só inscrição, vestibular presencial, vinha fazer matrícula e pronto. Aí veio a pandemia, mudou tudo assim de cabeça para baixo, mas tinha o Antes Rubens da, ainda bem para a antes da gente poder. pandemia, era muito assim, né? Era muito, eu acho que não só para a gente, mas para todas as instituições, era um outro processo, né? Era uma outra época, então tudo acontecia de forma diferente. O vestibular era um vestibular único, presencial, lá mesmo na Dom Helder nós éramos assim. Pós-pandemia tudo muda, né? A educação hoje ela está muito mais acessível, então a gente precisa tentar se adaptar e tentar chegar nesse jovem utilizando uma ferramenta, por exemplo, como o Rubens, que, como a Jéssica disse, ela não é muito fechada, sabe? Ela é uma ferramenta aberta, uma ferramenta que a gente consegue trazer alguns layouts que comunicam com o jovem, então eu acho que funciona bastante. Certo. Felipe, para você principalmente, ele que é da área do comercial, qual que foi o impacto em relação à produtividade, a mapeamento de jornada do candidato, né? Antes, não sei se vocês conseguiam saber onde que ele parou ali, se ele chegou até o final, como que foi essa relação de antes da implantação do processo, né? E para vocês atualmente operando com a ferramenta. Então, eu acho que até a Jéssica, ela tem mais propriedade para falar sobre como era antes, porque antes eu ficava mais na parte da gestão administrativa, mais supervisionando os outros setores, e o nosso time comercial, ele foi sendo montado pós-pandemia. E aí era, como a Jéssica explicou, utilizava o TOTS e aí a gente trouxe o Rubens para a gente facilitar. Mas uma coisa que eu falo muito lá para o nosso time gente, a gente precisa tratar a ferramenta como se fosse um prontuário médico. Se a gente alimenta todas as informações na ficha do candidato, qualquer um consegue atender aquele candidato e com isso a jornada dele fica uma jornada que a gente consegue resolver as dores dele e concluir a matrícula. Então, isso, desde quando a gente implantou essa mentalidade,
nossos resultados foram ótimos. A gente está vindo de uma sequência de 3 processos seletivos muito bons, com números assim, a gente projeta lá metas com 10, 20% de crescimento e a gente está dobrando, triplicando a meta. E a gente tem uma expectativa agora muito boa para 26.1. Mas como era antes, a Jéssica, eu acho que ela tem até mais propriedade que eu para falar. Na verdade, antes era previsível, porque já tinha um calendário. Até tal dia ele pagava o boleto de inscrição, até tal dia. Então, assim, era previsível, mas aqueles em que a gente não conseguia entender em qual momento ele abandonou, ou por que ele não veio, porque a gente não buscava essa informação. Então, assim, acaba que a previsibilidade nesse caso deixava um pouco rígido, não tinha como a gente adaptar igual o processo hoje. Do Rubius, ele é totalmente personalizável. Então, se por acaso eu tenho uma redação que está disponível até determinado dia e eu vejo que ninguém fez, ou que caiu um Enem no dia, alguma coisa assim, a gente vai lá e pode estender, porque ela é online. E antes, quando era o presencial e tudo, não tinha nem a ferramenta ainda da redação. Acho que antes tinha um parceiro TOTOS que fazia a redação e hoje a gente usa a ferramenta do Rubius para redação online, então é totalmente parametrizável, personalizável e tudo, mas realmente antes era um pouco... Legal, pessoal. O tema desse ano, né, é sobre ali a peça que faltava no seu quebra-cabeça para revolucionar a experiência do seu cliente, e qual que é a peça que faltava para vocês? Então, que me ajudou nesse evento do ano é entender que as dores que a gente tinha lá na instituição são de vários outros lugares aqui também, e como eles escolheram formas diferentes de resolver, então a gente consegue pegar essas ideias e tentar adaptar para a nossa realidade, de acordo com o perfil dos nossos alunos, com o perfil dos nossos colaboradores lá. E assim, eu acho que muita coisa, já fiz várias anotações aqui, já peguei nome de outras instituições para a gente poder entender como que é o site deles. Então, realmente, eu acho que a peça que faltava era o evento em si. Troca de experiências, entender que outras pessoas também têm esse mesmo problema, que dá para resolver de um jeito, de outro. E eu acho que, assim, complementando, uma coisa que eu saio daqui é para a gente conseguir levar lá para Dom Helder, que eu acho que é um dos grandes gargalos nossos hoje. Eu acho que a questão da captação a gente meio que superou. Eu acho que hoje o nosso processo eu acho que a próxima etapa é o pós-venda, é a permanência. Eu acho que esse é o nosso grande desafio agora, para que a gente diminua a nossa evasão e a gente consiga acompanhar mais a jornada. Eu vi aqui alguns insights, algumas possibilidades que a gente consegue trazer para poder incrementar isso e montar um setor disso, porque hoje nós não temos. E hoje isso realmente é um gargalo nosso. Que bacana. E pessoal, para encerrar aqui, o que representa para vocês estar no RBXP? Nossa, o mais legal foi, assim, experiências de outras visões, de outras instituições que têm uma visão diferente da nossa e que acaba que a gente fica no funil ali todo dia e não consegue ver fora da caixinha. Então, aqui a gente tem várias caixinhas que a gente pode olhar. Então, para mim, foi como se fosse ter insights fora da caixa, de experiências de pessoas diferentes. Eu acho que a palavra é inovação, né? Inovação. A gente sai daqui com muitas ideias, muitas coisas para a gente conseguir levar e conseguir crescer cada vez mais a nossa instituição e, ao mesmo tempo, o Rubius, né? Com essa parceria que está dando muito certo. Certo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Estão numa turma grande aí, espero Sim. que essa turma aumente nos próximos anos, tá? Então a gente fica muito grato por ter vocês aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Obrigado.